Você sabia que o parto natural é um dos processos biológicos mais eficientes da natureza e que todos os dias milhares de filhotes nascem através dessa via? Mas se o parto é esse processo tão natural e tão eficiente na natureza, por que para nós mulheres ele parece tão difícil e desafiador? Nesse vídeo eu vou te explicar alguns aspectos da biologia do parto natural, vou te explicar como ele acontece na natureza e principalmente como você pode usar esse conhecimento para alcançar uma experiência de parto mais natural, mais tranquila e mais positiva. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho como educadora pré-natal e a minha missão é ajudar mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. Eu expliquei em alguns vídeos aqui do meu canal que o parto natural é o processo biológico através do qual os mamíferos dão à luz os seus filhotes. E só os mamíferos têm parto, porque só nos mamíferos o filhote é gestado dentro do corpo da mãe. Então, nos outros animais, os outros animais colocam ovos e o filhote se desenvolve fora do corpo da mãe. O parto acontece no corpo das fêmeas de forma totalmente involuntária. Ou seja, as fêmeas não pensam, não decidem nada sobre quando o parto vai começar, sobre como ele vai progredir. O processo simplesmente começa e acontece no corpo delas, sem que elas controlem nada. E isso é o que a gente chama de processo involuntário, né? O parto não é o único processo involuntário que acontece no nosso corpo, nossos batimentos cardíacos, nossa respiração, nossa digestão também são processos que acontecem de forma involuntária no nosso corpo que a gente não controla. E entender esse conceito da involuntariedade do parto natural é tão importante que no meu programa de preparação para o parto eu tenho uma aula só sobre isso. E como que o parto acontece nas outras espécies de mamíferos? Você provavelmente já teve a oportunidade de ver uma gatinha ou uma cachorra dando à luz os seus filhotes e você provavelmente notou que ela começou a se comportar de uma forma diferente alguns dias antes do parto começar. Então é muito comum que na natureza as fêmeas busquem um lugar mais quieto, mais tranquilo antes do parto começar e que elas fiquem nesse lugar, fiquem nesse cantinho enquanto o parto delas acontece. E elas não fazem isso porque elas estudaram ou porque elas aprenderam que é importante ficar num lugar protegido durante o parto. Elas fazem isso porque o cérebro delas está programado para fazer elas terem esse instinto antes do parto começar e quando ele estiver acontecendo. Lembrando que no corpo das fêmeas o parto é controlado de forma involuntária, elas não decidem nada. Então elas sentem, isso é o instinto, né? Elas sentem que elas têm que procurar um lugar tranquilo e seguro. E por que elas sentem isso? Porque na natureza é muito importante que a fêmea esteja num lugar seguro durante o parto, porque ela fica numa situação de vulnerabilidade e o filhote que vai nascer também. O filhote vai nascer, ele é muito vulnerável, então é interessante, é importante que a fêmea esteja num lugar protegido e seguro durante o parto. Algumas fêmeas, inclusive, exibem o comportamento de construir um ninho logo antes do parto. E aí elas constroem o ninho sem ninguém ter dito para elas que elas precisam fazer isso. E aí elas ficam lá no ninho durante o parto. Talvez você também já tenha percebido, talvez você saiba, que na grande maioria das vezes o parto acontece no período noturno. E isso também tem uma razão biológica por trás, porque o período noturno é um período de mais tranquilidade, é um período de mais segurança, né? Tem menos coisas acontecendo e por isso a natureza achou interessante que os partos acontecessem no período noturno, no período com pouca luz. E existem mecanismos no nosso corpo, né, e no corpo das outras fêmeas que associam o período noturno com o início e o progresso fisiológico do parto. Então, por exemplo, a melatonina, que é um hormônio que o nosso cérebro produz à noite, ela deixa o útero mais sensível à ação da ocitocina, que é um outro hormônio que o nosso corpo produz e que faz o útero contrair. Então, à noite, por causa da ação da melatonina, o nosso útero responde melhor à ocitocina e isso favorece o início e o progresso do parto nesse período. E é por isso também que é muito comum não só que o parto comece à noite, mas também que ele pare ou fique mais lento ou progrida de forma mais lenta
durante o dia, se tiver muita luz, se a fêmea estiver muito exposta, a tendência é que o parto não progrida tão bem comparado com quando a fêmea está num lugar escuro, num lugar mais escondido. E agora que eu já te expliquei esses dois conceitos de biologia relacionados ao parto, eu vou te explicar como que você pode usar isso, usar esse conhecimento para aumentar suas chances de ter um parto mais tranquilo, um parto que progride de forma mais natural e fisiológica. Então, primeiro eu expliquei no início do vídeo que o parto é um processo involuntário e instintivo. E quando você entende e internaliza isso, você vai se sentir muito mais tranquila e calma na hora do parto, porque você vai lembrar que não tem nada que você precisa fazer. Você vai lembrar que você não consegue controlar o processo de parto, assim como você não controla a sua digestão, você não precisa se preocupar se o seu corpo está digerindo bem o seu alimento. Você também não precisa se preocupar se o seu corpo é capaz ou não de fazer o parto acontecer, de fazer o seu bebê nascer, porque você vai lembrar que na natureza o parto está acontecendo no corpo de todas as outras fêmeas, sem que elas pensem sobre isso, sem que elas saibam ou sem que elas tentem controlar o processo. Até porque o parto é controlado por uma parte do nosso cérebro, né, a parte primitiva, que é uma parte que a gente não consegue controlar. Então, assim, quanto mais você internalizar essa informação, quanto mais você entender isso, entender que o parto é involuntário e instintivo, mais tranquila e focada você vai conseguir ficar quando o seu parto estiver acontecendo. E o segundo conceito de biologia do parto que eu trouxe aqui para você é que o parto está naturalmente programado para evoluir melhor, para progredir de forma mais fisiológica e natural em ambientes com pouca luz e privacidade. A parte primitiva do seu cérebro associa sinais específicos do ambiente à segurança. E às vezes isso é um pouco diferente do que a parte racional do nosso cérebro acha que é seguro. E por isso que durante o seu parto é importante que você busque ficar num ambiente de pouca luz, num ambiente aconchegante que traz sensação de segurança e conforto para você. Porque assim, dessa forma, a sua mente vai achar que você está numa situação segura e vai fazer o seu parto progredir de forma natural e fisiológica, como ele está naturalmente programado para acontecer. Lembrando que se você gosta dessa abordagem de biologia que eu trago aqui nos vídeos, não esquece de dar uma olhadinha no meu programa de preparação para o parto. E agora conta para mim aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e a gente se vê no próximo vídeo.